Pessoal, boa noite. Para quem está assistindo a nossa aula pela primeira vez, eu me chamo Felipe Barbosa, sou professor de legislação de trânsito, especialista em trânsito, advogado também na área atuante. Estive à frente aí do Detran de Sergipe por aproximadamente 11 anos e meio, praticamente. Primeira oportunidade que eu tive de ter contato com recursos de infrações foi em 2014, quando eu pude presidi a Jari 4 do Detran de Sergipe e depois tive uma vasta experiência com recursos administrativos de trânsito. E eu pude perceber que tiveram diversos recursos que muitas vezes eram providos, às vezes, por bobagem. E aí eu resolvi preparar o material e cataloguei várias jurisprudências ao longo desses anos. E eu digo a vocês que tem várias decisões que eu aguardo julgamento para poder passar para vocês, que está pendente de julgamento, ou nos conselhos estaduais de trânsito, que nós também acompanhávamos, porque eu fui coordenador geral das juntas de recursos de infrações, no total 5 juntas e 20 membros. E eu acompanhava esses julgamentos de recursos administrativos nos conselhos estaduais de trânsito, como também nos tribunais superiores. Pessoal, o tema que eu trago é o primeiro caso de bis e idem, tá? Bis e idem é quando a pessoa é penalizada duas vezes ou mais pelo mesmo fato. Em 2014, quando eu tive a primeira experiência com o bis e idem, não existia nenhuma jurisprudência em nenhum tribunal do país. E aí eu fiz uma vasta pesquisa, não encontrei, mas eram princípios, né, que regiam o direito administrativo sancionador, o non bis in idem. Em algumas situações eram aplicadas, como a questão de lei seca. A pessoa era autuado por dirigir embriagado, tinha um processo criminal e tinha um procedimento administrativo. E ele cumpria a pena lá no fórum durante um ano, e depois, quando ia ao Detran, o Detran dizia, não, mas você não cumpriu a pena administrativa. E aí surgiram os primeiros casos em relação a esse tipo de penalidade. Depois surgiram outras decisões em relação à infração de trânsito. E aí eu posso citar aqui para vocês vários exemplos de bis in idem, diversos. A questão de você estacionar em local proibido, você pode não ver uma sinalização, ou a sinalização ser deficiente ou inexistente, e você não vê aquela sinalização, ela não existe, estaciona o carro e deixa o carro lá um turno, 2 turnos, e quando você retorna, você pega o veículo e tem a surpresa de ter levado 2, 3 infrações no mesmo fato, de estacionar em local proibido, em horário proibido, e aí você pode se questionar, poxa, mas eu só deveria ter levado uma infração. Isso é natural, porque a pessoa, ela diz, eu não cometi várias infrações, eu não saí do lugar, eu estava no mesmo local. Então, isso é injusto. A pessoa vai lá e diz isso no seu recurso, não precisa ter uma técnica para dizer isso. Você que é profissional do direito, você vai usar, né, as expressões em latim, os princípios, né, e o cidadão, ele faz de forma, quando ele tem essa percepção, faz de forma, de um modo informal, e ele acaba tendo êxito por conta desse princípio. Mas não é só esse tipo de infração, existem várias infrações. Vou citar outro exemplo aqui, que foi um caso que eu tive contato e a pessoa viajou, fez uma viagem para o exterior, passou mais de 10 dias viajando e estacionou no aeroporto em um local proibido. Pela pressa, não percebeu que tinha esquecido de colocar o cartão de idoso no para-brisa. E ele levou várias infrações, mas foram várias. A cada 30 minutos, uma guarnição diferente passava no aeroporto, porque era
Era um rodízio que eles faziam, e ele levou várias infrações nesse período. E todas foram anuladas em respeito ao princípio do non bis e idem. Você não pode ser penalizado mais de uma vez pelo mesmo fato. E tem que ter uma proporcionalidade, tem que ter uma razoabilidade. Então, o julgador, seja o juízo administrativo ou até na esfera judicial, ele vai fazer essa análise da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, você pode questionar que o intervalo de tempo, o intervalo de dias, já que ele estava viajando, não seria proporcional. E aí você consegue demonstrar isso para o juiz, e os juízes têm acatado. Até que a gente vai chegar no nosso tema principal da aula de hoje. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, dê uma assistida, porque a gente fala algumas coisas, dá umas noções gerais sobre algumas situações, como os atributos dos atos administrativos, como derrubar a presunção de veracidade, a gente traz algumas ideias, tá? É importante você também estudar a doutrina, eu indico alguns livros, alguns doutrinadores interessantes, eu tenho aqui vários de direito administrativo, mas o foco principal da nossa aula hoje, do non bis e idem, da dupla penalidade, é uma infração que poucas pessoas sabem que o entendimento do STJ, do Tribunal Superior, é que é vedado, é proibido você ser autuado por entregar o veículo à pessoa não habilitada e também responder pela infração do condutor de dirigir veículo sem possuir habilitação. Então, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem aí o código e dessem uma olhada nas infrações do artigo 162, do artigo 163 e 164, tá? E aí, eu vou trazer aqui, vou compartilhar com vocês a tela, porque eu vou abrir a jurisprudência, a gente vai fazer análise desse entendimento da STJ. É um entendimento já consolidado nos tribunais superiores e traz várias teorias, várias ideias para você construir a sua tese principal aí para começar a derrubar diversas infrações. Então, não é um caso ou dois, são vários casos, várias infrações que podem ser derrubadas com essa teoria, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e vou ensinar também passo a passo como vocês também vão pesquisar a jurisprudência de trânsito, porque existe também uma certa dificuldade para você chegar a localizar algumas jurisprudências. Eu vou compartilhar a tela aqui, é um site que você pode estar utilizando, é o mais utilizado, é o Jus Brasil, e aí a gente vai pesquisar aqui aí, algumas decisões sobre o tema da nossa aula, que é o bis e idem. Então tá aqui, eu vou começar aqui como começa administrativo. Administrativo, certo? Geralmente eu começo assim, a pesquisa, aí coloco código de trânsito, você pode colocar por extenso, tá? Código de trânsito brasileiro. Não coloque CTB abreviado, porque geralmente você não vai encontrar. CTB você vai encontrar vários, mas código de trânsito é geralmente mais utilizado pela STJ. E você vai colocar aqui multas, certo? Multas, infrações, infrações de trânsito, tá? E aí a gente vai afunilando o nosso tema. Tudo bem, eu quero pesquisar jurisprudências do tema de administrativo, mais específico do Código de Trânsito Brasileiro. Vou afunilar ainda mais, aí coloco multas, infrações de trânsito. Eu posso colocar aqui só infrações de trânsito, mas vou deixar assim. Qual o próximo passo? Eu posso colocar o artigo que eu estou querendo pesquisar,
Então, bora lá. Estou querendo saber sobre o artigo. Bora lá. Artigo 164, certo? Poderia citar aqui o 161, o 162, o 163, mas vou citar aqui o artigo 164, tá? E agora a gente vai falar sobre dupla penalidade, que é o tema da nossa aula, que é o bis e idem. Ou você pode chegar aqui e colocar bis e idem. Bora colocar aqui bis e idem. Bis e idem, tá? E aí dá o buscar a jurisprudência, certo? Apareceu, olha, não apareceu. Então teve algum erro aqui. Administrativo, CTB, bora lá. Administrativo, Código de Trânsito Brasileiro, infração, trânsito, bora lá, multa, artigo 164 do CTB. Pronto, saiu. Ele estava dando um bugzinho. Tá aqui, aí tem várias decisões da STJ, tá? Depois a gente vai fazer um teste direto do site da STJ, que é até melhor para pesquisar. Essa foi a decisão escolhida para a nossa aula de hoje, tá? Tá aí, tem algumas outras, até mais recentes, olha. Tem esse aqui do artigo 162 e artigo 163, artigo 162 e 164. Mas bora abrir essa aqui, que é o que a gente vai abordar essa noite. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Bora lá. Decisão aqui do ministro Humberto Martins. Humberto Martins, meu Deus. Bora abrir para a gente ver aqui a decisão. Papos bloqueados. Pronto. Essa é a decisão, tá? O ministro Humberto Martins, recurso especial 1404-636 do DF. Bora lá. Administrativo, Código de Trânsito Brasileiro, multas, infrações de trânsito previstas no artigo 162, inciso 1º, 164 do CTB. Dupla penalidade e impossibilidade sob pena de bis e idem precedentes. O que é que ele diz aqui, tá? Essas infrações, elas versam sobre dirigir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, e a infração do artigo 64, ele diz que a infração é sobre permitir que pessoas nas condições referidas nos incisos do artigo 62 tome posse de veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Pronto. A jurisprudência da STJ, ela afirma o entendimento no sentido de que o artigo 62 visa punir o condutor do veículo que dirigir sem possuir CNH, enquanto que o artigo 164 do mesmo diploma tem por objetivo punir o proprietário, que tem o dever de zelar pelo veículo automotor, e que, nesse caso, o proprietário cabe tão somente a infração do artigo 64 sob pena de caracterizar a violação ao princípio do non bis in idem. Gente, aí está bem resumido, tá? Essa decisão, ela é muito... tem alguns pontos um tanto até que filosóficos para a gente abordar, mas isso a gente vai reservar para um outro momento, tá? A gente vai direto no voto. Bora pegar aqui, ó, aqui a ementa, certo, da decisão que a gente acabou de ler, e o voto do ministro Humberto Martins, tá? Eu vou pular a parte ali introdutória, que a gente já leu. Ele cita aqui o entendimento da ministra Eliana Calmon, da segunda turma da STJ. Então, isso não é algo recente, isso já é algo que já foi debatido várias vezes, tá? Ela fala aqui, na sua decisão, sobre o artigo 257, parágrafo 3º, tá? E cita também o artigo 257, parágrafo 7º.
são pontos importantes para a gente debater e vocês estudarem depois esses artigos do CTB e vocês entenderem um pouco mais. Esses artigos, eles falam sobre responsabilidade, tá? A responsabilidade do condutor e a responsabilidade do proprietário do veículo. Então, o CTB, ele faz a, a atribuição da responsabilidade pelas infrações do veículo. Ele tem lá no artigo 134, quando fala da solidariedade com os débitos de tributos do comprador e do vendedor. E aqui ele fala sobre a responsabilidade, certo, dos atos praticados na direção do veículo. Então, tem aqui o artigo 257, parágrafo 3º, tá? E, mais adiante, no 257, parágrafo 7º, ele se refere àquelas infrações quando o infrator não é identificado, ou não possa ser identificado, tá? E faz essa distinção. Resumidamente, o que é que ele quer dizer aqui no CTB? Que quando o condutor ele é identificado, essa responsabilidade ela não é solidária, ou seja, ela vai ser só do condutor, tá? E a infração do proprietário será só do proprietário. Houve um divisor de águas. Hoje, o proprietário ele não vai responder por tudo, ele vai responder só por uma única infração que cabe a ele, quando o infrator é identificado. Foi isso que a ministra, certo, Eliana Calmon, ela quis dizer no seu julgamento, de forma bem resumida. E ela concluiu da seguinte forma: quando não foi identificado o condutor, aí sim o proprietário do veículo vai ser solidariamente responsável, porque ele tem um prazo legal para informar o real infrator da data que ele recebe a notificação da aplicação, né, do auto de infração. Pronto, no mesmo sentido, tiveram outras decisões. E ele repete aqui, essa aqui é do ministro Luiz Fux, tá? E na época, o prazo para informar o real infrator era de 15 dias. Mas com a reforma que ocorreu no CTB em 2021, esse prazo ele foi estendido. Uma dica para vocês. O prazo para apresentar a defesa do auto de infração e real infrator, que está no Código de Trânsito Brasileiro, que são de 30 dias, não é o mesmo prazo para apresentar defesa de suspensão do direito de dirigir, tá? Em alguns estados, eles aplicam prazo de 15 dias, que é o que diz a resolução que normatiza o procedimento administrativo. Então, não se passem com essa questão das datas, porque advogado, ele vive de prazo. Então, foi isso. O ministro Humberto Martins, ele concluiu, tá, o seu voto aí, transcrevendo os votos dos outros ministros e encerrou o entendimento dele. Pessoal, bem rápido, né? E aí a gente vem para uma discussão, abrir para o debate, tá? Para vocês tirarem algumas dúvidas e a gente discutir alguns pontos que não ficaram claros, tá? Dessa decisão. Eu estou tentando ser o mais rápido, breve e direto. Então, o que a gente falou aqui sobre a responsabilidade do condutor e a responsabilidade do proprietário do veículo, tá? Tá aqui, tá? Onde eles abordam isso. Então, aqui foi o fato que ocorreu, aqui é a questão da responsabilidade, tá? Esse trecho aqui é o proprietário, caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre. Pronto. Essa aqui foi uma decisão muito importante, certo?
para alguns casos de infrações do bis e idem. Eu posso citar aqui a vocês vários exemplos de bis e idem. Isso é um exemplo. A gente tem aqui, bora lá, vou citar um exemplo aqui. Recentemente eu peguei uma decisão de infração continuada. E aí, o que seria uma infração continuada? Seria, de certa forma, um bis e idem, só que um bis e idem diferente. Bora supor, nós temos o artigo 175 do CTB. Eu acho que vocês todos lembram do artigo 175 do CTB, né? Que ele fala sobre arrancada brusca, né? É, disputa, racha, aquelas situações que tem diversas infrações. E a gente tem a questão do artigo 175 e aquela infração também de equilibrar-se em apenas, né, uma roda. Várias infrações. Aí a gente pega o motoqueiro fazendo, né, esse show pirotécnico aí, esse show com a motocicleta e um agente de trânsito flagra isso e caneta, dá várias infrações. E a decisão, ela disse sobre o bis e idem, que ele está sendo penalizado várias vezes pelo mesmo fato, anulou todas as infrações e deixou apenas a mais grave, porque ele disse que foi de forma continuada. Os autos de infração foram lavrados com uma diferença de 1 minuto para cada infração, tá? E aí eu já pesquisei e até hoje eu não encontrei. Se vocês tiverem essa decisão, podem me mandar, porque é uma decisão que eu procuro há anos, e é uma situação de bis e idem também, mas por conta da aplicação do princípio da consunção, tá? O princípio da consunção também é um princípio muito importante e eu ainda não vi uma decisão que versasse sobre esse princípio. E aí o que ocorre? Nós temos também um tema que eu não vou antecipar para vocês, que é o tema da próxima aula, que tem também a ver com esse assunto. Mas a gente vai abordar a situação de cassação de permissão, quando o permissionário é proprietário do veículo e leva aquelas infrações que não foi praticada por ele, né? Já viram essa situação? E aí a gente vai aplicar essa teoria também do STJ, que fala sobre a responsabilidade. Então, eu trouxe para vocês hoje uma tese, que é uma tese principal, tá? Bastante utilizada, ela é muito boa e tem um campo muito vasto. Aqui é realmente para fazer várias aulas, para falar vários exemplos de forma pormenorizada. Por exemplo, alguém aqui já viu aquela infração de conduzir veículo sem cinto de segurança? A pessoa é autuada por conduzir veículo sem cinto de segurança. Tá. E aí ele recebe 5 infrações do mesmo tipo, porque tinham 4 passageiros no veículo e os 4 estavam sem cinto. Imagina essa situação. Um agente com bastante problema e ele chega lá e taca a caneta. E aí, vocês acham que isso é bis e idem ou isso são condutas diversas? Ou a infração tem a mesma natureza e a, as outras vão ser anuladas e apenas a do motorista vai prosperar, né? Então tem vários temas aí que a gente pode aplicar, né? Essas teses aí de defesa e tá trazendo aí tá? Vários casos aí interessantes. Esse foi um dos. Eu posso passar aqui a noite citando casos para vocês, mas vamos abrir, tá? Estou aqui vendo Edivaldo Júnior, né? Nosso suporte, Francis Souza, Mamed, né? Sempre aqui com a gente, Anderson, né? Mercedes. E aí a gente pode estar abrindo. Eu estou à disposição de vocês, tá? Estou vendo aqui, ó,
Boa noite, Francis. Francis está aqui, comentando aqui com a gente, está aqui falando, tem modelo de petição administrativa no treinamento. Ô, Francis, veja só, essa questão de modelo, eu sou muito cauteloso, porque eu sou do tipo do cara que eu faço um recurso para derrubar qualquer multa. Tá, então assim, se eu for parar para produzir uma peça, eu não vou usar o modelo, eu vou criar o modelo. Então, eu digo a você, não existe receita pronta. A gente tem que estudar as teses e ter, sim, um direcionamento para saber como preparar o recurso, desde o endereçamento, desde como epigrafar o recurso, o que você deve colocar para não ter erro, porque você precisa conhecer, tá, as resoluções de trânsito, saber como é vinculado o recurso, a que é vinculado, tem que conhecer um pouquinho das normas para não protocolar um recurso e por um esquecimento de epigrafar, né, vincular o seu recurso ao ato, esse recurso ficar perdido no órgão e não ser nunca julgado, né, e não ser vinculado. Então, é importante a gente saber epigrafar, fazer a qualificação, o que informar na qualificação do recorrente, tá? Saber identificar qual a peça que você vai manejar. Então, você tem que identificar se é uma defesa prévia, os prazos, se você está diante de uma notificação da penalidade, aí é um recurso de primeira instância, se já houve o julgamento do recurso de primeira instância, é um recurso para segunda instância, direcionada ao presidente do CETRAN. Então, a gente tem que pegar e desenvolver a técnica. E aí, quando você fizer o primeiro recurso, o segundo recurso, você vai ter já as teses principais em mente, você vai ter as teses acessórias, e você vai ter também as teses para você judicializar e ter êxito no seu recurso. Não é impossível. Eu digo a você, eu mostro aqui infrações que uma pessoa mediana iria dizer assim: ah, não derruba. Eu nunca vi um auto de infração da PRF ser derrubado, eu já vi vários. Então, se eu disser a você que existem irregularidades em radares, existem irregularidades em várias infrações, como ultrapassagem, tá? Forçar a ultrapassagem, então sempre vai ter alguma coisa para você estar antenado, ligado, e uma observação que o seu cliente faça, ele pode mudar toda a situação. Então, eu trouxe isso nas aulas anteriores, por isso que eu peço para que vocês vejam, assistam e façam o acúmulo do conhecimento. Vocês estão tendo a oportunidade de serem pioneiros nesse projeto, tá? Estão sendo meus convidados, eu estou contribuindo com o aprimoramento do conhecimento de vocês e a gente vai longe. Temos um material específico de modelos de tese sendo finalizado para apresentação. É isso aí, Saulo. Temos sim, nós temos. E no final a gente vai apresentar para vocês sim, o Francis, como não cometer os erros e que muitos advogados cometem no início e às vezes acabam causando prejuízo para os clientes por não conhecer alguns detalhes, como resolução que normatiza o procedimento do RENAINF. Vou dizer a você, todo recurso que você fizer, você tem que epigrafar o auto de infração e a placa do veículo. Isso é de suma importância quando você estiver recorrendo de uma infração. Quando você estiver fazendo uma defesa de processo de suspensão, você tem que epigrafar sempre o número do protocolo que foi registrado, o processo de suspensão, e o número de registro da habilitação. Então, tem várias situações, detalhes que você tem que saber a formalidade da peça. Então, não é como um recurso administrativo tributário para anular um auto de infração de um tributo, não. É totalmente diferente. Nós temos normas próprias
Nós temos normas próprias, nós temos todo uma coxa de retalho que vai de 97 a 2023. Então, essa expressão que eu utilizei de coxa de retalho é muito utilizada pelo professor Júliver, né? Júliver Modesto, meu ex-colega de assessoria, né, de Detrans, e hoje ele está, né, na ND. Eu indico o livro do professor Júliver, é um livro muito bom. É com muita felicidade que eu faço isso e é com muito prazer, porque é um conhecimento que poucos têm e eu quero que vocês aprendam comigo. Eu quero que vocês tornem realmente aquela pedra lapidada, aquele diamante lapidado, e a gente chegar aí, eu tenho certeza que eu vou conseguir selecionar os melhores para a gente poder realmente fazer esse grande projeto dar certo a nível nacional. E é isso aí. Então, pode seguir aí o nosso, o nosso conteúdo, o nosso livro, pode se basear por ele, tá? Aguarde os próximos capítulos, as próximas aulas, a... vai ser encerrada a gravação e também para você que quer saber mais e tirar mais dúvidas e ter um acompanhamento diferenciado, um acompanhamento personalizado. Venha para a nossa equipe, faça parte da nossa equipe, né? Estude aí, leia nosso livro. Se as dúvidas ainda persistirem, aí você vai ter a oportunidade de participar da mentoria e depois, em outro momento, quem sabe uma mentoria personalizada. E é isso aí. Eu estou à disposição de vocês e espero que tenham gostado. E obrigado pela presença e até o próximo evento. Estarei aguardando vocês no próximo evento em breve, na próxima semana, e a gente vai divulgar aí para vocês, tá? Obrigado e boa noite e um bom descanso a todos.